É uma alegria muito grande estar juntinho com você, meu irmão, minha irmã. Bom dia, felicidade, bom dia, alegria, bom dia, fé. É nessa manhã que nós estamos dizendo. A Wanda Virgínia mora em Campinas, Jardim Chapadão, pedindo pela saúde, cura e libertação de Eduardo. O Eduardo tem 13 anos, gente, e está na UTI. Vamos orar por ele. Jacide Cruz das Almas, na Bahia, pede por ela mesma, cura de seus joelhos, está com problema também de visão. Aliás, o problema de visão é da Aline, né? E pede pela sua família. A Matilde mora no Rio de Janeiro, bonita cidade de Vassouras, pede pelo seu neto Leonardo e por outras pessoas da família. A Eunice está lá em Alagoas, em Campo Alegre, pedindo que Deus abençoe a recuperação da cirurgia do seu neto, o Greg Félix. Ele retirou um tumor da cabeça e precisa dessa graça da recuperação. A Geracina mora em Dracena, interior de São Paulo, está pedindo pelo Caio Henrique, pelo Cláudio Rodrigues, o Luiz Fernando e também pela Odineia. A Lucimara mora em Confidentes, é claro, Minas Gerais. E ela pede oração por ela, pela sua saúde, e está parabenizando a mim, muito obrigado, é a doutora Roseli, pelo programa de hoje, muito obrigado, com muito carinho. Maria Aparecida, de Cruzeiro, interior de São Paulo, libertação e conversão da situação financeira da Maria Aparecida, que é ela, e o filho Gabriel, né? E os exames que o Sebastião precisa fazer. Elaine Dornelles, Axixo Satrabriano, Paraná, restauração do relacionamento pais e filhos, coloca várias pessoas pelas almas do Matias e o Valdomiro. A Aurora Maria de Itaúsu, em Goiás, pede pela cura e os exames que o seu irmão João Antônio está fazendo e proteção e libertação do Alexandre e seu filho. A Rita de Castro é Mojimirim, que é pertinho de Valinhos, pede por ela mesma e também por sua família. A Eunice Santos Medeiros, de Campina Grande, da Paraíba, pedindo especial pela saúde e cura de toda a enfermidade. Eu queria aqui, pegar mais uma vez aqui para levar com muito carinho e falar com você, meu irmão, minha irmã. A nossa agenda, eu chamo de agenda. A Célia falou para mim, não, Henrique, é diário. Depois nós falamos, é agenda espiritual, não é agenda de compromisso humano. Não, eu vou no mercado, eu vou pagar a conta, não. Agenda espiritual, aonde você tem a palavra de Deus, o evangelho do dia, as anotações bíblicas, o que Deus falou para você, o que falou de você, e depois aqui embaixo, uns quadrinhos para você identificar o que você está fazendo, o que você fez hoje. Foi a missa? Rezou o terço? É maravilhoso. Como é que eu faço para adquirir esse aí? Muito fácil. Diário das Mãos Sanguentadas, 0 prestadora 19 3871 9600, ou então entrar aí no www.rs21.com.br e dizer, me mande rapidamente essa agenda, já estamos em fevereiro. Eu quero ter a agenda espiritual das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Amado e amada, doutora Roseli tem uma surpresa aqui que a minha diretora, minha querida Marina, me falou. Nós ouvimos os pais falando, sabe o que ela conseguiu? Ela conseguiu com a reportagem, ao contrário. O que os filhos estão falando em relacionamento com os pais? Vamos colocar já, para a gente poder verificar assim, com muito carinho, o lado contrário agora, o que os filhos acham. Vamos colocar no ar, o povo fala. Você conta tudo que acontece na sua vida pra eles ou não? E por quê? Você conta? Conta. O meu pai não é muito próximo de mim, mas eu conto tudo pra minha mãe. Meu relacionamento com a minha família é tranquilo, já foi mais difícil de, sei lá, conviver, sabe? O meu pai, ele é bem complicado às vezes e sempre tem aquelas briguinhas, né? Mas hoje em dia é mais tranquilo. Eu queria que o meu pai fosse menos distante, sabe? Mas não é uma coisa que eu necessite muito, sabe? Mas não faz tanta diferença, mas eu preferiria que ele ficasse mais perto de mim às vezes. Eu queria que assim, que o meu pai ele fosse mais compreensível. É a única coisa que falta mesmo em casa. Eu senti, não sei se a senhora sentiu, dores. Duas pessoas apenas, bem rapidinho, mas reflete uma imensidão de jovens e filhos. Dores, feridas. Sim. Ali me parece que são filhas que sentem a ausência dos pais, né? Do pai, principalmente. Nessa masculina. questão da ausência, ela é muito séria, né? Porque... Eu acho que, doutora Roseli, eu acho que o pai não imagina, os homens não imaginam o quanto a palavra de incentivo, de presença, de alegria para uma filha e um filho, que valor isso tem. Pode mudar a história. Sim, sim. A referência para os filhos, né, são os pais.
E a presença, a permanência, né, dos pais junto aos filhos fortalece, protege, estimula, motiva, né, incentiva. E se não tiver isso, é o contrário, desmotiva, abate, entra em depressão, tristeza. A gente vê, infelizmente, a dinâmica da sociedade de trabalho, o quanto está exigindo com que os pais fiquem muito tempo fora de casa, né, e o pouco tempo dentro de casa, há certas rupturas, né, de diálogo, de comunicação. Já por conta das feridas, há um fechamento, e mais também a própria tecnologia, né? Muito celular, muitas coisas eletrônicas também, vai se fechando, cada um distanciando as pessoas, né? Elas estão perto e longe. Exato. Doutora, nós sabemos que uma palavra maldita, né? Quer dizer, a gente fala maldição, pensa em Satanás. Não, maldita, bendita és, maldita és, né? Uma palavra que é dita, que é maldita, ela pode, que ocasiona mesmo muito problema psicológico. Mas ela pode afetar o espiritual também. Mas antes que a senhora responda isso, tem uma pessoa da cidade de Quintana, interior de São Paulo, que ela disse assim... Conheço Quintana. Conhece Quintana? Conheço. Maravilha. Onde fica Quintana? Do lado de... Fica na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Olha. Fica entre Marília e Tupã. Olha que maravilha, conhece Quintana. Conheço a região lá. Ela está dizendo assim, eu vou evitar o nome dela. Minha mãe, Henrique, foi muito brava para mim e sempre disse que eu ia pagar tudo com meu esposo e meus filhos. Me casei a primeira vez, meu esposo faleceu. Me casei a segunda vez e estamos separados depois de 27 anos juntos. Eu gostaria muito de voltar a esse casamento, mas eu fico pensando que é maldição da minha mãe. Isso é possível, doutora? É possível. Maldição de pai se concretiza, como a gente vem falando, né? E assim, mas não é possível você continuar numa posição também de vitimização. Ela pode sair disso. Pode sair disso. E isso deve, não né? é determinista, né? E assim, precisa realmente você buscar meios para sair disso, tá? Porque a palavra, quando ela é maldita, ela é cheia, né, de um poder, tanto psicológico quanto espiritual. E existe uma diferença, né? Como que uma maldição pode pegar espiritualmente e não? A maldição, ela, de pais ou de quem quer que seja, ela não pega num cristão verdadeiro, num cristão autêntico, num cristão onde a vida dela está debaixo da cobertura do sangue de Cristo, onde ela está vivendo em Cristo, por Cristo, com Cristo, né? A gente sabe exemplos até da época de Jesus. As pessoas, os apóstolos, estavam com ele, não é mesmo? Estavam com ele. Estavam ali, juntinho com ele. Juntos, né? No entanto, um deles, Judas, né, estava com Jesus, mas não estava em Jesus. Estava com Jesus porque ele era religioso, ele seguia Jesus, né? Provavelmente ele aplicava os ensinamentos de Jesus. E acreditava até que ele era o Filho de Deus, mas não tinha aquilo. Não estava em quer dizer entrou, dentro, né? Jesus não estava dentro, o Espírito de Jesus não estava dentro, né? Então, aquele que não está em Jesus, ele pode proferir e fazer coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. O que seria uma maldição em termos espirituais? A primeira causa da maldição, quando ela pega, espiritualmente falando, é quando a pessoa está em desobediência à palavra de Deus, em desobediência a Deus, a Jesus, né? Então, ela se sente o quê? Desprotegida, ela é desprotegida. Ela está vulnerável, né, ao mundo espiritual, ao mundo sobrenatural, né?
São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, ele diz, não é contra homens de carne e sangue que lutamos, mas contra os espíritos e potestades que rondam pelos ares. E, né? doutora, a gente sabe que a gente passa a vida toda, se não tomar cuidado, brigando com a pessoa. Sim, agora no caso dessa senhora, tá? Talvez esse impacto, né, de proferir, aí, de absorver essa maldição da mãe, tenha se concretizado, infelizmente, porque ela também não soube, não soube lidar como fazer com que ela pudesse se libertar disso, desse laço, porque é um laço, né? A maldição, ela é um laço de tropeço, tá? Para a pessoa que não entende, para as pessoas que estão ainda ignorantes quanto à palavra de Deus. Entendi. Por isso que eu estou falando, existe a maldição que causa o impacto psicológico e também espiritual, porque as palavras que são malditas, ela vem com um poder ou de Deus ou um poder das trevas. Não tem meio termo, Não tem né, meio termo. Então, quando, espiritualmente falando, você não está revestida da graça de Deus, você não está em Cristo Jesus, Jesus ainda não é teu Senhor, você ainda não se converteu, tá? É muito provável que essa maldição, ela realmente se opere, se ela se concretize. E continue governando a vida da pessoa. E continue, exatamente, governando a vida da pessoa, porque ela está debaixo de uma autoridade que não é Cristo. Né? Mas que são o reino das trevas, tá? Então, precisa haver o quê? Uma regeneração, uma conversão em Cristo, né? Um enxertar em Cristo e viver na vida do Espírito Santo. Isso. Assumir, né, o sacrifício de Jesus na cruz, porque aquele que assume Jesus como Senhor e Salvador, Jesus, passa a ser maldito em seu lugar. Porque na Bíblia está escrito, na palavra de Deus está escrito, né? Todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Jesus se fez maldição por nós em nosso lugar. Para quê? Para que a gente tivesse a bênção de Deus. Então, quando nós assumimos verdadeiramente Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós vamos à cruz de Cristo e agradecemos e adoramos e o veneramos e deixamos Ele realmente, todo o sacrifício dEle, do sangue dEle redentor, regenerador sobre nós, não há maldição que resista na nossa vida, gente. Não há, né? Em Gálatas 3, capítulo 13, está escrito, Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Pronto. Acabou, não existe maldição, né, no cristão autêntico. Não tem espaço. E é bom aqui salientar que não basta eu ter Jesus, eu preciso que Ele também me tenha. Sim, que a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo opera em nós. Por quê? Veja só que diz Santiago aqui no capítulo 3, ele diz assim, capítulo 3, a partir do versículo 9, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, né? E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Né? Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Ora, se você é uma fonte, a água, se Deus está em você, a água tem que sair doce, não amarga. Não dá para sair água doce e água amarga da mesma fonte. E isso quer dizer o quê? Se você está em Cristo, se o Espírito Santo atua em você, Ele que é o nosso santificador, nós temos que viver e buscar a santidade de vida, porque sem a santidade ninguém vai até o Pai, ninguém vai até Deus, né? Não tem santo no inferno e não tem pecador no céu, gente. É verdade. Tá? Então, a nossa santidade de vida, ela precisa ser buscada, ela precisa ser produzida, e não é com esforço puramente humano,
é graça, é dom de Deus. Você precisa estar enxertado na videira, que é Cristo Jesus, e a seiva que é o Espírito Santo vai te santificando dia após dia, vai te purificando. Então, voltando ao caso dessa senhora, pode ser sim que o fruto da tua vida seja em decorrência de uma maldição de uma mãe, de uma praga. Mas você não está fadada a viver debaixo dessa maldição, porque Cristo se fez maldição por nós. Amém. E Ele nos trouxe a libertação, gente. Por isso, a fundamental importância de nós conhecermos quem é Jesus, a obra dEle, conhecermos a palavra dEle, aplicarmos a vida dEle, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Se você se acha aí uma amaldiçoada, se você se sente um amaldiçoado, vá até Jesus, vá até a cruz de Cristo e fale: Senhor, você veio aqui pagar os meus pecados. Eu não estou mais em condenação quando eu me arrependo perfeitamente dos meus pecados, sejam eles quais forem. Prostituição, adultério, né? Roubos, vícios, alcoolismo, seja o que for que você poderia ter adquirido por causa de uma maldição lançada sobre você, sobre sua família, Deus é suficientemente capaz, amém, né, de eliminar toda e qualquer maldição que foi proferida na sua família, desde que você se renda a Jesus Cristo, aleluia, desde que você realmente o encontre, se deixe encontrar e passe a ser uma nova criatura em Cristo, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo que era velho se passou, eis que tudo se faz novo. Então, se você vai em Cristo e se deixa converter por Ele, pela ação do Espírito Santo, tudo que era velho passou. A velha criatura, aquilo que foi de pecado, aquilo que foi praguejado, aquilo que foi maldito, não tem mais poder sobre sua vida. Você tem autoridade em nome de Jesus para expulsar, para amarrar todos os poderes das trevas, amém, que tem te aprisionado, que tem feito com que você seja um insucesso na sua vida, que você não prospere, que você não tenha um bom e saudável relacionamento com a sua família e com seu marido. Levante, minha senhora, levante-se com Jesus, deixa Ele te transformar. Né? Levanta a tua voz aqui, não há mais praga nem maldição sobre a minha vida. Eu perdoo a minha mãe. E eu sou livre em nome de Jesus. E eu estou livre. Amém. Porque o perdão é uma chave importantíssima. Tanto é que Jesus ensinou na oração máxima: perdoai a quem nos tem ofendido. A tua mãe te ofendeu? Sim, ofendeu. A tua mãe te prejudicou? Sim, prejudicou. Mas ela é tua mãe. Deus te colocou nesse mundo através dela. Ela foi um instrumento para que você viesse aqui. Se Deus nos perdoou quando éramos pecadores, quando vivíamos no pecado, na velha criatura, se Ele nos aceitou e nos perdoou, quem é você para não perdoar? Eu perdoo, eu concedo perdão. Ah, mas, Roseli, é fácil perdoar, né? Não é. O perdão, ele é um verbo, ele é uma atitude, ele é uma ação. Você pode dizer, eu perdoo, mesmo sem você ter vontade, mas você assumir o perdão e dizer, eu perdoo, porque Jesus pediu para eu perdoar. Amém. Então eu concedo o perdão. Amém. Agora, a ferida que causou, isso vai sendo curado com o tempo. E vai ser lembrado, mas não tem mais poder na sua vida. Exatamente. Doutora, nós vamos para o intervalo. Eu quero agradecer a dona Conceição, que mora Passa Quatro. Vou responder a cartinha da senhora. E a Dirce, que mora em Pedreira, ela está parabenizando a senhora, também a mim, pelo programa de hoje. Diz que já me escutou numa palestra na sua cidade. Um grande abraço, Dirce. Obrigado também, né, doutora? Com certeza. Vamos ao intervalo, pulinho lá e cá. Enquanto isso, liga para nós. Temos ainda correndo contra o tempo, hein, gente? Até já.